Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas desta terra, que é um manancial de ricas histórias, invejável cultura, curioso folclore e admirável cabedal de usos e costumes. Um buenas também aos patrícios que nos assistem Brasil afora, e aquele rico punhado de gaúchos que se arrancharam no estrangeiro. Sim, senhor, o nosso prosa de galpão é assistido em terras arriba do Trópico de Câncer, o que nos faz importantes umas quantas vezes. Alá, puxa, seu. Estamos de volta com mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E o tema de hoje vai deixar o nosso fiel público de todos os domingos curioso como o guri solto em Atafona. Oi, galê. Mas por que curioso? Porque vamos assuntar sobre as superstições e crenças do gaúcho. E lhes prometo, tem assunto para encher muitos peçoelos. Mas antes quero anunciar que a partir do dia 12 de junho de 2020, voltou a circular o informativo O Gaúcho, no Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul, onde o nosso presidente emérito e também um dos fundadores do referido instituto, Coronel Cláudio Moreira Bento, recorda a nominata dos sócios efetivos e fundadores do Instituto, ocorrido então lá em 10 de setembro de 1986, na Escola Técnica Federal de Pelotas. Muitos nomes são conhecidos da literatura e historiografia gaúcha, e são eles: Alberto Rosa, Ângelo Moreira, Arnaldo Cassol, Clair Lobo, Cláudio Moreira Bento, Corálio Cabeda, Fernando O'Donnell, Gastão Abbott, Hélio Mariante, Ivo Cagiani, Jonas Correia Neto, José Silveira, Júlio Petersen, Manuel Rodrigues, o caxiense Mário Gardelin, Mário Matos, Marlene Coelho, Morivaldo Calvé Fagundes, que é o patrono da delegacia da Academia de História Militar Terrestre do Brasil aqui em Caxias, Osório Figueiredo, Péricles Azambuja, Mozart de Souza, Sejanes Dornelles e Telmo Miller. São ilustres figuras, então, que já semearam muitos livros que retratam a nossa história, cultura e tradições do Rio Grande do Sul. Então, nessa edição de O Gaúcho, o Coronel Bento também fala do desfile Farroupilha de 20 de setembro de 2000, quando esteve junto com o seu ilustre primo, um dos pioneiros do tradicionalismo gaúcho, Barbosa Lessa, lá em Canguçu. Dois idealizadores de duas vitoriosas instituições, o Barbosa Lessa, então, no movimento tradicionalista gaúcho, e o Coronel Bento, o glorioso Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul. Fica, então, esse importante registro. Bueno, superstições e crendices são tão antigas quanto a própria humanidade, o que é muito natural em todos os povos. Muitas herdamos dos portugueses que se acolheraram então às crenças dos índios e escravos africanos. E aqui no sul também herdamos as crenças e superstições dos espanhóis e imigrantes alemães e italianos. Crenças e superstições fazem parte da cultura dos povos. Mas como surgiram as crenças e superstições? Simples como tento de arame. O vivente, então, não encontrando lógica para alguns fenômenos naturais ou sobre a origem das coisas, criava então as suas explicações. Em verdade, o medo e a dúvida são os causadores das crendices. Seria uma forma de mermar o medo, dando explicações que a lógica não explica. E o que são superstições? É a crença provocando o medo das suas consequências. Vejamos um exemplo. Virar o açucareiro traz sorte. Isso é uma crença. Dormir com os pés virados para a porta da rua é agouro de morte. Então, uma superstição. Quando se diz, isso não presta, é superstição. Quando se acredita em algo,
sem ficar arrepiado como o sovel cabeludo? Então é a crença. Bueno, então vamos começar assuntando as superstições. O conceito da superstição é quando evoca o medo nos viventes. Mas aqui no sul, capaz que os gaúchos têm medo? É só receio, nada de medo, bem diferente. Pois é, até periga a verdade. Bueno, comecemos então falando da importância das soleiras das portas nos ranchos dos gaúchos. Sim, senhor, a soleira da porta é especial, pois é onde começa o domínio doméstico. Alá, puxa! Ai do vivente que varresse a sujeira da casa sobre a soleira da porta, ou escarrasse nos seus limites, teria a desgraça certa. Sob a soleira da porta se enterrava o umbigo das crianças recém-nascidas, para que elas se tornassem amigas do lar. As primeiras unhas cortadas do filho e o primeiro corte de cabelo da filha iam para baixo da soleira. Enterrar um manojinho de pelo da cauda do cusco debaixo da soleira prende o animalzinho no rancho. Nunca que ele vai abandonar o lugar. Também, irrogar uma praga para alguém na soleira da porta exatamente ao meio-dia, credo em cruz, disse que é certeiro, como coice de vaca mansa. Oi, galera. Os antigos contam que as mães ficavam nas soleiras das portas para receber das mãos das madrinhas, os filhos batizados. Então a madrinha dizia: aqui te trago este cristão, que há pouco levei pagão. Sempre também se entra na casa com o pé direito. A noiva deve ser carregada nos braços do noivo a primeira vez que entra na casa, senão terão infelicidade conjugal ou o casal não procriará. Alá, puxa! Se os filhos recém-casados inventarem de morar com os pais, então se estende uma toalha branca da soleira, ambos se ajoelham e pedem permissão aos pais, que então os abençoa. Caso contrário, o casamento será curto como coice de porco. Barbaridade! É melhor cumprir o ritual. Bueno, e tropeçar na soleira é um agouro medonho e prenúncio de uma normalidade que se avizinha. Tropeçar na soleira é um recado do destino que não se sabe o que é. A Previdência manda, então, desistir do que se ia fazer. Não vá, avisa a topada na soleira. Mas também já se ouviu dos antigos nos ranchos semeados pelos campos que um tropeço na soleira pode ser aviso de dinheiro enterrado ali. Uma canastra cheia de moedas de ouro dos tempos dos patacões. Prefiro essa superstição, que vai mais em conta. Bueno, e as horas medonhas conhecidas pelo poveiro como horas abertas. Já ouviram falar? Sim, senhor. Horas do dia que devem ser muito respeitadas. E são 4. Ao meio-dia, à meia-noite e nas horas das trindades, isto é, nas horas das Ave Marias, ao amanhecer então ou ao anoitecer. Mas por quê? Ora, são as horas que se morre, que os doentes pioram, que os feitiços atuam, horas sem defesa, horas que a maldade está solta no mundo. Inclusivemente, remédios preparados e medicações tomados nesses horários perdem o efeito. Oi, galera. Pois é, lembro que lá no campo, a minha avó Laudelina nos recolhia a piazada, para dentro do rancho antes do meio-dia, e ai daquele que saísse para fora antes da 1h da tarde. O meio-dia e a meia-noite são as horas que o diabo está solto no mundo, campeando as almas desguaritadas. Foi o que a minha avó disse. E se ela falou, para mim era um decreto. Coisa de deixar a gente com um olhar de conde de baralho. Ainda hoje me arrepio quando chega o meio-dia. Quem conhece os salmos bíblicos vai encontrar no Salmo 90, o Salmo da Confiança, uma linha que fala do mal que graça ao meio-dia. Então tem fundamento. Alá, puxa céu. O povo dá uma significação supersticiosa aos diferentes lados. O esquerdo, o direito, a frente e atrás. O direito, então, é o lado da força, o lado bom. O esquerdo
é o lado fraco, o lado mau. A dianteira, então, é o futuro e atrás, o passado. Quer esquecer alguma coisa do passado? Arremessa as lembranças para trás das costas. Por isso, não é bom olhar para trás. Lembra da história de Lote, que fugia com a sua mulher lá de Sodoma, que então ardia em fogo e enxofre? Pois é, a curiosa da sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. E a tradição popular orienta então também que o dente da criança se atira para trás, por cima do ombro, pedindo então outro dentição. Disse que também que se pode transferir os males que o vivente sofre para as pedras, para as árvores, e basta friccionar a parte molestada num tecido. E nas horas abertas, que falamos há pouco, deixá-lo então numa árvore ou numa reentrância de pedra, sem olhar para trás. Se olhar, a enfermidade volta para o vivente. Não olhe para trás, pois poderá atrair as coisas ruins que ele deixou. E uma leva do Saci? Quem não conhece o medonho do Saci? O tal é uma entidade que tem um único pé, pretinho, com um olho só, que assobia e faz artes aos viventes. A força dele está no barrete vermelho que ele usa, deixando então invisível. Quando eu soube que ele assobiava, ainda guri, parei de imitar os pássaros nos arvoredos lá em São Chico, com o receio de atrair o Saci, imitando os pássaros. Disse que o Saci entra nos ranchos pelo buraco da fechadura e à meia-noite ele se escarrancha em cima das pessoas, causando então grandes pesadelos, principalmente quando se dorme com a barriga voltada para cima. Ah, e ele não deixa a pessoa gritar. Só quando a pessoa acorda é que ele se vai à lacria. Agora, quem conseguir tirar o barrete do Saci, então poderá exigir dele o que quiser para devolvê-lo. Mas não esqueça, se pedir um pote de ouro para o Saci, para devolver o barrete, apenas benza o pote antes, senão a riqueza some junto com o Saci. Alá, puxa! E comer sal? Opa, o que significa comer sal? Para se conhecer bem um vivente, é preciso comer sal com ele. Alá, puxa seu! Tem um ditado que diz: não se deve esfiar senão com aquele com quem já comesse sal. E sal é o alimento, a convivência, a permanência, a amizade. E derramar o sal é sinal de abandono, de repúdio. Na Santa Ceia, Da Vinci pintou o saleiro derramado diante de Judas, que era o traidor. O chão das residências também dos condenados, antigamente, também se cobria com sal, como fizeram então a Tiradentes, o mártir da Inconfidência. Prenda, se tu encontrares sal derrubado na tua porta, te aviva, porque uma rival quer roubar o teu cambicho. Alá, puxa seu! Provar então o sal na comida, comida salgada na casa de alguém, estabelece o liame indissolúvel então entre a visita e o anfitrião. Ah, essa superstição que eu vou falar agora é interessante. Se 4 pessoas se cumprimentarem cruzando as mãos, estão atraindo desgraças para eles. Verdade. E os espelhos? Disse que o reflexo da imagem é a alma do físico. Não avistar a imagem no espelho é prenúncio de que a alma está condenada a seguir o seu rumo ao eterno. E em época de São João, é tradição procurar então se enxergar em água parada. Se não aparecer a sua imagem, coisa boa, não é? E o poveiro diz que o espelho é um amuleto defensivo que repele e devolve a sua origem. Então as emanações de quebranto e até de mal olhado. Não se deve falar diante do espelho e muito menos olhar para o espelho à noite com pouca luz, correndo o risco de ver a sua imagem transfigurada então com o capeta. Oi, galê! Criança que faz careta no espelho, pode ver o que não quer. Criança de peito, se olhar no espelho, pode retardar a fala. Que perigo! E quando o espelho se parte sem motivo aparente, e acontece, coisa boa não vem para a família, então onde ela mora assim pode acontecer coisas inesperadas. Era costume antigo tapar os espelhos da casa do morto por 7 dias, na crença que a alma do tal poderia ficar presa nos espelhos.
Os romanos diziam então que se quebrar um espelho, 7 anos de azar, que é o tempo que a vida se renova, segundo eles, e o jeito então de livrar dessa maldição é enterrar todos os cacos do espelho na terra, vai enterrar bem fundo, ou então jogar esses pedaços numa corredeira bem forte de água. E a vassoura, um instrumento indispensável no rancho, participa também de algumas superstições. Na mudança de domicílio, a primeira varredura da casa deve ser feita com uma vassoura velha para manter o equilíbrio anterior. Quando não servir mais a vassoura, ela deve ser queimada. Se for lançada no lixo, pode levar a felicidade da casa. Então nunca deixar a vassoura também deitada, porque pode atrasar a vida do dono da casa. Outra coisa, não se empresta a vassoura para os vizinhos, pois ela pode levar a sorte da casa junto com ela e passar para os vizinhos. A vassoura também tem o seu horário de uso. Não se varre a casa de noite para não expulsar a tranquilidade dos moradores. Ou então incomoda as santas almas, né? E também não se pode varrer o lixo para a rua de noite. Cusco que apanha da vassoura, fica covarde. E se for gato, vira ladrão. Que barbaridade! Se o rapaz ou moça tiverem os pés varridos, não conseguirão casar-se. Ah, quer que a visita não se demore na tua casa? Coloque a vassoura com o cabo para baixo, atrás da porta. E para a gurizada medrosa, vassoura atrás da porta também espanta o bicho-papão, que eles tiram o sono. Jamais deixe 2 vassouras juntas no canto da casa, porque vai dar entrevero na família. Bem lembrado essa. E as superstições em roda da mesa? Bueno, acredita-se que se sentarem-se 13 pessoas à mesa, uma delas está sentenciada à morte. Allah puxa, seu. Dormir em cima da mesa, jamais, agora a morte. Se o casal comer na panela, estão chamando a miséria. Muito cuidado. Se forem solteiros, choverá no dia do casamento. Quer a companhia do tinhoso na mesa? Capaz, né? É só comer então com o chapéu na cabeça. Diz que chama o diabo. Credo em cruz. Seguido encontramos a peonada nos acampamentos campeiros, à mesa, comendo de chapéu. Nem chego perto para não ficar mal acompanhado. Allah puxa, seu. Deixar o pão virado, com o dorso para cima, também agora a morte. Se deixares o resto de água também dentro de um copo, uma caneca, e alguém beber, teus segredos serão descobertos. Muito cuidado, muita tenência. Acender 4 velas numa mesa, também diz que atrai a morte. Derramar sal na mesa, pode causar a falta de pão. Se derramar o sal no chão, então pode ser prenúncio de briga. E quando se come o pão e esse cai, algum parente está padecendo de necessidade. Gaúcho, tu sabias que o fogo é um elemental sagrado? Pois é. Tanto que não se pode cuspir no fogo sob pena de pegar tuberculose. Allah, puxa, seu. Muito menos se joga porcarias onde o alimento vai ser preparado. Antigamente, nas fazendas, o fogo então dificilmente era apagado. Houve um tempo que o tal do fósforo era um luxo. E acontecia muito do vivente se pegar com o fogo apagado e ter que pedir fogo ao vizinho. Sim, senhor. Até havia um ditado daqueles tempos, quando se referia à pessoa desleixada. Aquele ali não tem nem fogo em casa. Mas que barbaridade! Então pedir fogo ao vizinho era uma tarefa especial. Era pouca prosa, devendo retornar-se o mais rápido para o rancho, né, com o tição, para que ele não apagasse. Daí vem o ditado: não tenha pressa, vivente, tu não veio buscar fogo. E os antigos diziam que quando alguém se mudava de rancho, a primeira coisa a fazer então era enviar um pouco de sal, entrar com o pé direito pela soleira e fazer logo fogo. Atente para o que eu vou lhes dizer também. Os gaúchos tropeiros jamais fizeram o seu fogo sobre restos de um fogo morto, para não pegar as coisas ruins de quem esteve ali. Em São Cepé, na fazenda Boqueirão, tem um fogo de chão aceso há mais de 200 anos. E lá tem um bajarro de um pai de fogo aceso, um senhor trafogueiro. Vale a pena visitar. Allah, puxa, seu. E a ferradura pregada na entrada dos ranchos e galpões? Qual é o significado?
A ferradura, ela dá ao animal a firmeza, a estabilidade, né, no passo. E com a ferradura pregada na porta, andariam os negócios e as pretensões também, tal qualmente o animal que a tem nos cascos. Além disso, é boa para tirar um mal-olhado, porque as energias ruins elas operam em círculo. E numa ferradura, o círculo se interrompe. Ah, detalhe importante, a ferradura não pode ser comprada, tem que ser encontrada extraviada. Não pode ser roubada e também não pode ser dada. Disse que antigamente, na Idade Média, alguns monarcas chegaram a ferrar seus animais então com metais preciosos. Então, quando perdiam uma ferradura, quem achasse seria dado como sortudo, pois podia cambiar aquela ferradura, né, com metal nobre, por mercadorias, e valia muito. Então a ferradura também é sinal de sorte. Aqui no sul, a ferradura também é vista como um talismã que espanta o capeta. Isso sim, uma lenda conta que São Dustan, que era ferreiro, estava na lida ferrando os animais, né, e o diabo, incomodativo como sempre, vivia zombando o ferreiro e pedindo que ele ferrasse uma das suas patas. São Dustan amarrou o diabo no muro e ferrou ele com tanta rudeza que o diabo, aos berros, prometeu jamais aproximar-se do local onde avistasse uma ferradura. Alá, puxa seu! Boa, onde tem ferradura, o diabo não chega então. Os homens do campo são observadores natos do que ocorre ao seu derredor, fazendo a leitura das manifestações dos animais, seu comportamento. Lá de Roma vem uma expressão interessante. Agouro vem de augurium, é uma palavra romana que significa ave. Então as aves anunciavam o futuro com a maneira de voar, alimentar-se, cantar, se apresentar, seja avulsa ou então acompanhadas. Auspício também significa eu vejo a ave. Então, antes de uma guerra, uma expedição, né, uma festa pública lá em Roma, observadores então identificavam, né, se havia um bom auspício, ou seja, uma observação então do comportamento das aves, e assim se dava a sequência no planejado. Caso contrário, um mau auspício das aves, uma visão ruim das aves, se interrompia os eventos. Vejam que interessante. O que chamamos de inauguração, que é sempre festivo, né, queria dizer para eles, no tempo do romano Cícero, consultar as aves. Então, agouro vem de ave. Mau agouro é o canto, o comportamento ruim de uma ave, prenunciando algo ruim. Por exemplo, o pio da coruja, um canto triste, anuncia para a vizinhança então que a morte vem chegando. Alá, puxa seu! Daí comer a carne da coruja pode até trazer poderes de adivinha. E se vires uma coruja piando na comeira do teu rancho, espante ela dali, é mau agouro. A estrela de 5 pontas é o signo de Salomão e muito se viu pelo Rio Grande desenhada nas paredes dos ranchos, na canga de bois, na cabeçada dos arreios, na fivela da Guaiaca do Peão, no cabo da Bainha da Faca, ou seja, em tudo o que o gaúcho imaginasse que algo de perigoso pudesse acontecer. E a estrela de Salomão era uma proteção. Os árabes e judeus se apropriaram então desta estrela e denominaram ela de Estrela de Davi. Então as crianças recém-nascidas, elas tinham nos quartos a marca da estrela de 5 pontas, vista também nas roupas, nos babeiros, nos lencinhos bordados, para evitar então os maus espíritos e as bruxas, e também o olho gordo. Esta prática se vê muito em regiões de colonização açoriana no estado. No entanto, o signo de Salomão é ouvido dos antigos pela expressão sino Saimão, que é uma corruptela do nome original, signo de Salomão. Por falar em regiões de costume açoriano, há um costume denominado coberta d'alma, que então consistia em dar a um pobre uma muda completa das roupas de um falecido, que então ele se obrigava a ir às missas encomendadas pela família, né, pela alma do defunto. O costume impede que a alma fique desguaritada e ande penando nua no outro mundo. Vejam só. Esse costume se chama roupa ou vestimenta da alma. Ainda em vida, a pessoa pode designar quem será o usuário da coberta, ou então a família depois do ocorrido. Essa vestimenta, então, será a mesma
que o morto aparecerá no juízo final. Alá, puxa céu! Mas já que falamos de roupas, se o vivente vestir roupa no avesso, não sendo de propósito, é sinal que vai receber umas pelegas graúdas. Que buenacho! O nascimento de uma criança sempre foi um acontecimento singular, né, e de muita repercussão nas comunidades. Antes do parto, as mulheres então recebiam visitas que vinham de longe ajudar a parteira e fazer rezas para que a parturiente então tivesse êxito. Eram tempos que era um risco dar à luz. Os gaúchos que me assistem, quem de vocês nasceu nas mãos de uma parteira? Pois lhes digo, a minha parteira foi a minha avó lá em São Chico. Uma honra para mim. Bueno, nascida a criança, os panos usados eram então enterrados junto com a placenta e o pai não podia ver os panos para não prejudicar a mãe. A tesoura usada para cortar o umbigo também devia descansar 7 dias antes de ser utilizada. A mãe ficava de resguardo dentro de casa, naturalmente, em total abstinência, tomando apenas caldos e canjas de galinha. E o banho era de canequinha e não podia lavar a cabeça na quarentena. E a mulher, estando grávida, também não podia passar por dentro de cerca de arame, porque o bebê podia ter o umbigo dele enrolado no pescoço. Meu pai do céu, que barbaridade! E tomar a bênção dos mais velhos. Me criei pedindo a bênção dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, tanto ao levantar-me como ao deitar. Este é um hábito herdado dos portugueses e a dádiva da bênção estabelecia então uma ligação do familiar com o sagrado. Filho de bênção, afortunado. Sem a bênção dos pais, dos avós, amaldiçoado então. É um voto de felicidade, de respeito, de proteção, de confiança. Não tomar a bênção era sinal de liberdade despeada então do respeito da divindade. Receber a bênção e uma imposição de mãos era receber um magnetismo de proteção e sentir-se então aceito, né, de ter o perdão das coisas mal feitas. Isso despertava também o dom de Deus dentro de cada um. Se ouviu muito dizer lá no campo, aquele ali é tão ruim que o pai negou-lhe a bênção. Que barbaridade! Antigamente os pequenos eram orientados até a pedir a bênção, inclusive para os estranhos que passavam pelo rancho. Bueno, gauchada, por hora então encerramos este Prosa de Galpão, o primeiro bloco, tratando das superstições do nosso gaúcho, que o fazem respeitar certas situações, comportamentos, receando então as suas consequências, se porventura forem negligenciadas. De uma ponchada de superstições, né, que fazem parte da cultura do gaúcho, escolhemos então algumas curiosas para brindar o nosso fidelíssimo público. No próximo domingo, vamos tratar então das crendices do gaúcho, outro interessante e cativante tema. Então, como segundo bloco, te espero nesse canal da Bitcoin TV. Até mais! Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.